Nós temos essa solenidade tão bonita que, nossa, se pudesse ter sido programada, não sei se assim o foi, mas se assim o foi, foi muito bem programada, muito bem escolhida. Eu preciso mandar meus cumprimentos ao Sr. Fernando Bueno, aos catequistas que escolheram essa solenidade de Cristo Rei e, ao mesmo tempo, 10 primeiras comunhões. Agora às 8, depois mais 10, se não me engano, na missa da tarde, não é isso? Mas acho que é isso. No entanto, são 60 crianças no total. Uma graça. E hoje nós vemos que nosso Senhor Jesus Cristo vai entrar pela primeira vez no coração dessas meninas e desses meninos. Alguém diria, ele vai entrar para quê? Ele vai entrar para começar um relacionamento muito íntimo, que vai terminar aonde? No último suspiro que nós teremos aqui na Terra, fechamos os olhos para cá, abrimos para a eternidade e nos encontramos com Ele. Aquele que tanto tivemos aqui no nosso coração durante a Terra, encontraremos com Ele face a face. É uma graça enorme. E por isso que hoje nós temos que colocar toda a atenção para essa primeira fileira, que é o futuro da igreja. É o futuro do quê? Daquilo que nosso Senhor quer para a realização de tudo aquilo que virá. E para nós entendermos bem o significado do que é esse dia tão especial, que para nós já se foram há décadas atrás, alguns pouco, mas o que é certo que marcou. Uma vez, no século XIX, um jovem pequenininho chamado Pierre, francês, ele queria se alistar no exército. Conseguiu. Só que antes de se alistar, antes dele ter a idade, tinha a primeira comunhão na França. E ele foi para a primeira comunhão com fervor, com entusiasmo, com um desejo de encontrar o Nosso Senhor, que ele não conseguia dormir dias. Porque a mãe dizia para ele, filho, no dia da sua primeira comunhão, Jesus vai entrar no seu coração. E você, que eu sei que quer ser militar, você vai receber uma condecoração já no dia da sua primeira comunhão. Ele disse, sim, mamãe. Qual que é a condecoração? Você vai receber uma fitinha branca com uma cruz vermelha, que é o que os meninos estão usando. Essa vai ser a sua primeira patente militar, dada por Jesus. Porque você já tão pequeno, será soldado dele. Ele ficou tão, mas tão entusiasmado, que ele passou uma semana sem dormir direito. Cochilava, acordava, sonhava com a primeira comunhão. E a mãe, calma filho, durma, daqui a um tempo. Não, mamãe, mas Jesus vai entrar na minha alma. A minha alma precisa estar branca, a minha alma precisa estar limpa. Sim, mas você já se confessou, mas eu quero me confessar mais. E se confessava, rezava, até o grande dia, que ele quase desmaiou. Chegou na cerimônia, ofegante, missa normal, como está agora, hein? O que nós estamos fazendo é o que sempre foi feito. Chegou no momento da homilia, o padre começou a falar que Jesus ia entrar pela primeira vez, e o coração dele batendo forte, e a mãe olhando para ele de canto de olho, e ele olhando para a mãe de canto de olho, e se entendendo pelo olhar, e ele alisava a fitinha dele, assim. Chegou no momento da comunhão. Chegou o padre. O que vai acontecer, hein? Não vai desmaiar, por favor. O padre desceu, deu a Eucaristia para ele, e todos diziam, a fisionomia dele parecia de um anjo. Ele voltou para o banco, se ajoelhou, começou a fazer a ação de graças. O momento mais importante depois da consagração. Consagração, Deus se faz presente. Comunhão, Deus quer conviver. E é o momento do recolhimento. É o momento de pedir, de oferecer, de suplicar, de fazer tudo aquilo que nós conhecemos pela catequese. Em poucos minutos, se faz pouco, é verdade. Mas o pouco como amor, vai dizer Santa Teresinha, é muito. E ele recolhido. Chegou no final da cerimônia, ele não queria sair da igreja. A mãe teve que forçá-lo a sair para poder almoçar, tudo. Ele vai e obedece. O tempo inteiro, alisando a fitinha. E pensando o quê? Eu já sou soldado de Cristo. E olha que não era o Cristo, hein? Vai para casa, ele não queria tirar o terninho dele. Jesus entrou aqui, eu sou todo de Jesus, inclusive essa roupa. Mamãe, eu não quero tirar. E a mãe toca convencer que é preciso tirar.
Ele colocou no cabide e ficou durante um mês na frente da cama dele, o terninho dele com a fitinha e ele lembrando das graças. Isso é um menino fiel à primeira Eucaristia. Ele cresce. Para todos os lugares que ele ia, ele tinha uma fitinha numa caixa guardada na mochila de guerra dele. Vai para uma batalha. No meio da batalha, a França ganha, só que ele é atingido por um tiro. Cai no chão, começa a sangrar, percebe que chegou o último dia dele. O que ele faz? O amigo dele está segurando, ele está agonizando. Para todas as guerras, ele se confessava. Ele sabia que ele estava em estado de graça. Quando ele está para dar o último suspiro, ele diz, por favor, abra a minha mochila. Aí o amigo dele abre a mochila, pegue a caixa. Aí o rapaz tira a caixa, abre e tá a fita dele da primeira Eucaristia. E diz, me dá aqui. A mão tremulando, ele pega a fita, mão cheia de sangue dele próprio. Ele beija a fita, faz o sinal da cruz, entrega para o rapaz e diz, por favor, diga para minha mãe que eu nunca manchei essa fita na minha vida. A primeira vez que eu mancho é com meu sangue, assim como Jesus também manchou a túnica dele com sangue para nos salvar. Aí ele beija e entrega para o homem. Quando ele entrega na mão do outro, ele morre. A fita chega até as mãos da mãe. Abre e ela entende tudo. Tinha sido fiel à primeira Eucaristia. Alguém diria, nossa padre, isso aconteceu? Aconteceu. Mas a pergunta é, por que ele foi tão fiel à primeira Eucaristia? É porque ele entendeu que o que se passa na Eucaristia? Nosso Senhor Jesus Cristo se faz alimento. Nosso Senhor Jesus Cristo entra em nós. Para fazer o quê? Nada mais, nada menos, a uma divinização. Jesus entra para me tornar Deus. Assim como a gente come, tudo aquilo que a gente come é assimilado pelo nosso organismo e aquilo vai ajudar-nos a ter saúde, na Eucaristia se faça diferente. Não é que nós assumimos a Jesus, é Jesus que nos assume e nos santifica, de tal forma que nós nos tornamos deuses nesses minutos de convívio com Ele. E por isso que não podem ser minutos corridos, porque é o momento que nosso está entrando em contato comigo. Eu não posso comungar, ajoelhar, passar um minuto, me levantar, sentar como se nada tivesse acontecido. O quê? Jesus entrou na sua alma. É assim que você trata um grande hóspede? Já pensou se eu, padre, entrasse na casa dos senhores para uma visita, como se diz aqui em Minas, tomar um café? Chegasse lá, padre, você quer tomar um café? Sim. Aí chego lá, sento, a família diz, não, já pode ir, viu, padre? Muito obrigado pela sua vinda. Ei, e o café? E a conversa? Não, você já fez a visita, o senhor pode ir, viu? Muito obrigado. É a mesma coisa que acontece quando eu comungo, Jesus entra. Quando ele vai falar, eu já levanto, sento e... Ei, deixa ele falar. Deixa ele explicar. Deixa ele apontar meus defeitos. Deixa ele me ajudar a converter-me. Fala com ele. Dialogue. Isso que acontece com a ação de graças não é perfeita. Não acontece aqui em Minas. Mas pode acontecer. Por isso que o padre está explicando. Conosco, que nós vamos fazer a primeira Eucaristia hoje, tem que ser um costume que nós devemos levar para a vida inteira. Comunguei, ajoelhei, converso com Deus, ouço a Deus. E quero o quê? Escutar o que Ele tem para me dizer. Nessa hora, o que vai acontecer? Jesus vai entrar e vai sentar no meu trono, que é o meu coração. Hoje não é rei do universo? Ele é rei. Ele quer ter um trono no meu coração. Ele quer sentar. Ele quer ouvir. Ele quer conversar. Ele quer dar. E o que eu tenho que ter? Piedade. Devoção, amor, respeito, desejo de dar. Nesses curtos 10 minutos que a igreja assim o quer, é o momento de eu fazer o quê? Pedir tudo. Por isso que Santa Teresinha dizia que o primeiro pedido que é feito no dia da primeira Eucaristia, o primeiro, a gente vai fazer 1 milhão hoje. O primeiro é atendido por Deus imediatamente. Por quê? Porque é como um rei que entra numa casa, é super bem recebido,
Ele pode tudo, ele é rei. Ele vai dizer o quê? O que você pede de mim? Você abriu a porta e eu entrei. Agora o que você pedir, eu te dou. Aí agora é a hora de pedir tudo. Por isso que São João, Pedro, João Reimar, um santo francês, uma vez a irmã dele estava procurando ele para casa e não encontrou. Saiu e teve uma ideia, já sei, ele só pode estar na igreja, porque ele sempre ia para a igreja. Chega na igreja, procura e não encontra. Em certo momento, ela, onde é que ele está? Aí ela viu, num cantinho, estava o sacrário, como está aqui na Capela do Santíssimo, e estava São Pedro Júnior Reimar, assim, no sacrário, e ele com o ouvido bem no sacrário, assim. Aí a irmã achou raro. O que você está fazendo aí? Ora, eu estou conversando com Jesus. Assim, mas por que tão perto? Porque assim eu escuto melhor, não é? E ele escutava mesmo o que Nosso Senhor queria. E no dia da primeira comunhão, o que ele pediu? Se recolheu, ele disse, Jesus, eu quero ser sacerdote. Primeiro pedido que ele fez. Passam-se os anos, ele entra no seminário, se torna um padre, que vai fundar uma congregação de adoração ao Santíssimo Sacramento. De tanto amor que ele tinha, ele pediu, Senhor, eu quero ser padre, porque é a melhor forma de eu estar sempre com o Senhor. Porque o padre é isso. Eu posso trazer Deus à terra quando eu quero. Basta dizer, isto é o meu corpo, isto é o cálice do meu sangue, que Jesus se faz presente onde eu quiser, no horário que eu quiser, Deus atende. Essas mãos, todos os dias tocam em Jesus. Ele pediu essa graça porque era a melhor forma dele estar perto de Deus, era sendo padre. Só ele? Não. Nós temos, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, a grande. Santa Teresa um dia estava se preparando para comungar na missa, recolhida, que também é necessário. Eu vou preparar a minha alma para receber alguém muito importante. Eu não posso estar em pecado. Se eu estou em pecado, eu vou à confissão. Se eu estou com pecados veniais, faço um ato de contrição, peço perdão, uso água benta, vou com a minha alma limpa. Ela estava fazendo ali sua preparação, nada mais, nada menos, ela entra em êxtase. Ela começa a levitar na frente de todas as irmãs. Levitar é voar. Já pensou? Tem uma de vocês assim, começa a voar. Assim. E todo mundo vai olhando para cima. E ela estava tão alta, que chegou na hora da consagração, o padre elevou a hóstia e ela estava no ar. Já pensou a cena? O padre terminou, e na hora da comunhão, como é que eu vou dar comunhão para ela? Se ela está no ar. Isso aconteceu histórico. Nesta hora, uma partícula se desprendeu da âmbula do padre. Na frente de todo mundo, a partícula começou a subir sozinha e entrou na boca de Santa Teresa. Santa Teresa desceu e foi fazer ação de graças. Já pensou? Isso é Santa Teresa d'Ávila. Por quê? Porque Jesus queria tanto estar com ela e ela queria tanto estar com Jesus que os dois subiram. É o que acontece conosco na comunhão. Quando a gente comunga, pode ser que o corpo esteja ajoelhado, mas a alma está subindo. Porque tudo aquilo que se une ao que é alto, se torna alto. Tudo aquilo que se une ao belo, se torna belo. Se torna perfeito, porque é onde Jesus entra, Jesus santifica, Jesus purifica, Jesus aperfeiçoa. Outro santo colossal, São Boaventura. Acho que é interessante falar dos santos, não é? Nos dá um exemplo de que homens como nós, carne e osso, quando quiseram ser santos, conseguiram pela graça de Deus. E não é essa história, não, isso é conto da carochinha. Não, aconteceu. São Boaventura, um super santo sacerdote, bispo depois cardeal. Ele, mais ou menos no século XIII. O que vai acontecer na vida dele? Um dia, ele está numa missa, assistindo a missa normal como nós. E o padre estava fazendo a fracção do pão para depois dar a Eucaristia. Na hora que estava fraccionando a hóstia, ele estava com um tal desejo de comungar, ia comungar, mas ele queria logo, que apareceu na frente de todos um anjo, ao lado do altar. O anjo pegou uma parte da Eucaristia e todo mundo vendo a cena. O anjo foi até ele, com a partícula na mão, e depositou na boca dele. E todo mundo viu. Depois que o anjo colocou, o anjo sumiu, ele estava fazendo ação de graças. Só isso? Não. Um dia ele estava morrendo.
e ele pediu para trazer o viático, que é a última comunhão do doente. Chega o padre, só que o padre diz para ele: infelizmente eu não vou poder lhe dar a Eucaristia, porque ele estava com um problema de saúde, que tudo que ele engolia, ele não conseguia reter. Então era perigoso que ele comungasse e colocasse para fora. E aquilo para ele era o tormento. Aí ele só fez um pedido: por favor, se eu não posso comungar a Jesus, coloca a âmbula no meu peito, só para que eu sinta a presença de Jesus no meu peito. Na hora que o padre foi colocar a âmbula sobre o peito dele, que ele estava na cama, quando ele estava para colocar, aquele mesmo anjo que tinha aparecido naquela missa, apareceu na frente dele, na frente do padre e dos irmãos dele. O que o anjo fez? Isso é histórico, é lindíssimo. O anjo abriu o peito dele de forma mística, como se fosse uma fenda de Jesus do costado. Abriu o corpo dele aqui e abriu. O anjo pegou a partícula e colocou dentro do peito dele e fechou misticamente. Era uma forma do anjo dizer: se você não pode engolir e comungar, eu coloco no teu coração. Por isso que tem muitas imagens de São Boaventura que ele está deitado morrendo e tem um círculo assim escrito IHS. Jesus, Rei dos Judeus, ou Iesu Homo Salvator. Jesus, Salvador dos homens. Estava ali, cravado no peito dele. Isso para ver o quanto Jesus quer estar conosco. Por isso que hoje nós vamos pedir por esses pequenos, para que tenham uma devoção eucarística monumental. Padre, e quando é que eu posso comungar? Sempre que puder, comungue. Nunca perca uma comunhão. Ah, mas se eu estou em pecado? É uma desgraça, porque eu manchei a casa de Jesus. O que eu devo fazer? Procurar o perdão de Jesus e nunca na minha vida fazer um propósito. Nunca vou comungar em estado de pecado grave, que é o que me impede de comungar. Mas é nunca. Prefiro morrer a comungar em pecado grave. Por quê? Porque é a pior ofensa que eu faço a Jesus. É como se eu chegasse para Jesus, mandasse ele entrar dentro da minha casa com lixo, com bicho, com tudo caindo aos pedaços. Não, Jesus não merece isso. Jesus merece um coração limpo, puro, desejoso de dar para ele o melhor. Isso que nós vamos pedir. E depois de passar um ano, padre, aí que vem um perigo. É a banalização do sobrenatural. Como todo dia, né? Mais uma vez, Jesus está entrando na minha alma, né? Aí eu passo a recebê-lo por forma, por preceito, mas não mais por amor. É como se ele entrasse na minha casa e eu dissesse: olha, pode ficar sentado aí, quando eu precisar do senhor, eu converso com o senhor, tá bom? Jesus entra, mas ele fica parado, em silêncio, querendo falar, e eu não deixo. O que aconteceu? Eu banalizei o sobrenatural, se tornou comum. Resultado, meu amor diminui, daqui a pouco diminuem minhas comunhões, e se eu não tomo cuidado, começam as comunhões sacrílicas. Bom, Jesus é qualquer um, né? Começo a pecar e comungar, o que é um horror. Então vamos pedir que Nossa Senhora lhes dê a graça do quê? Nossa Senhora, que é chamada aquela que é Rainha do Santíssimo Sacramento, Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, ela que quando comungou pela primeira vez na Santa Ceia, as sagradas espécies não se desfizeram no corpo dela, porque é um dom que alguns santos tiveram, onde sempre no coração do santo estava a Eucaristia. Pedir que graça? A graça de nunca deixar de conviver com Jesus. Nunca. Que eu vá somando todas as minhas comunhões. Quando eu estiver para morrer, seja a minha última comunhão, e eu posso dizer: Jesus, eu nunca deixei de receber o Senhor. Agora eu recebo e vou ver o Senhor face a face no céu. Vamos pedir isso a Nossa Senhora no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.